Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam bem-vindos, né, ao canal Dois Caminhos. E aqui, né, hoje gravando ao ar livre aqui na praça. Mais um vídeo. Aqui é uma praça que eu sempre costumo descansar um pouquinho. E estou aqui hoje para falar de Pedro. Mas não é eu não, Pedro, né, é o Pedro, discípulo de Jesus. Num dado momento da caminhada de Jesus ali com os seus discípulos, Jesus pergunta, né, faz uma pergunta para todos os discípulos: o que dizem que quem eu sou? E então cada discípulo vai respondendo. Uns dizem que tu és Elias, e outros dizem que é profeta. E cada pessoa diz aí uma coisa, né? Cada discípulo daqueles. E perguntado a Pedro, Jesus pergunta a Pedro: e tu, o que dizes que eu sou? E ele diz assim: olha, tu és o Filho de Deus Altíssimo. Então, a resposta de Pedro leva Jesus a dizer para ele: olha, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É interessante, né? Porque de repente, através de uma simples resposta, né? Uma resposta, uma resposta, Pedro está revelando algo que nem os seus próprios discípulos tinha, talvez tinha, né, notado, observado. Uma resposta como essa é só mesmo, como disse o próprio Jesus, que não era da carne, mas que vinha de dentro do Espírito, de um homem que a gente, conhecendo Pedro mesmo, né, Pedro, a gente não pode esquecer que Pedro é humano, tanto quanto nós somos humanos, né? E Pedro, ele tem uma diferença muito grande, apesar das suas limitações humanas, né, das suas falhas, né, que a gente lembra que Pedro, num dado momento, né, da prisão de Jesus, ele se mostra assim um cara decidido, né, a lutar pela vida de Jesus, e arranca da sua espada e corta a orelha, né, daquele soldado, né? Se eu não me engano, o nome dele era Amaco, alguma coisa assim parecida, eu não sei. Mas a gente olha para a história, quando, né, não há ali já Jesus preso e Pedro negando a Cristo, né? Isso foi antecipado para ele sabia. Mas Pedro estava sempre olhando para Jesus. Porque tem dois discípulos no meio de todos eles que nos chamam muito a atenção, né? Que é Pedro e João, né? São dois discípulos muito, muito íntimos de Deus, de Jesus. Pedro é um personagem ali bastante decidido, bastante determinado. Pedro, ele não enxerga Jesus como um simples profeta, mas muito além de um profeta, porque Israel, o povo de Israel, conhece a história dos profetas, né? História dos profetas. Quantos anos passou, né? Depois
do último profeta que a gente estuda pela Bíblia, que é Malaquias, né? 400 anos depois, um silêncio total, não houve mais profeta na terra de Israel. E aí, de repente, aquele homem, né, surge ali João Batista, depois surge e logo em seguida Jesus, e eles estão pregando a verdade, a palavra de Deus, eles estão instruindo o povo para uma salvação, o início de um povo que vai se espalhar por todo o mundo a palavra de Deus. A Igreja Católica diz que Pedro, né, que essas palavras de Jesus, que tornando Pedro como pedra, né, e que era sobre essa pedra, né, seria a edificação da Igreja Católica, o papado, o primeiro papa. Mas é muito mais profundo do que isso, porque Pedro é a personalidade de Pedro, a personalidade firme, de confiança, de fé, de perseverança, de determinação, aquele sujeito que não muda a sua fé, mas tem a sua fé entregue a Jesus, entregue realmente a confiança, né? Pedro é como parado com um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Pedro é um homem que não só olha para o horizonte, mas também olha para cima. Pedro olha para Jesus e vê a diferença de Jesus entre os profetas que ele conhece como história. Jesus acalma o mar, né, o vento. Jesus, né, curas como nunca foi visto, né, a multiplicação dos pães. Pedro está olhando para tudo isso e observando que aquele homem, aquele Jesus que está na sua frente, só poderia ser Filho de Deus. Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. E essa revelação de Pedro para Jesus, e Jesus então edifica sobre ele, né, a fé permanente de cada um de nós. Eu digo a você, não fique só olhando para o horizonte, mas olhe para Deus, olhe para cima, olhe para o alto, de onde vem toda as nossas bênçãos. É isso que Pedro está transmitindo para nós. Essa pedra, seja como Pedro, uma pedra que não muda, uma pedra de confiança a Deus, uma pedra permanente com Deus, uma pedra que faz a diferença na vida, mas não uma pedra qualquer, mas como aquela do Salmo que diz, né? Como aqueles que confiam no Senhor, é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, essa é a minha reflexão para hoje. É porque o nosso Deus é poderoso, Criador do céu e da terra, e a gente louva e adora o Senhor. Assim como Pedro, mesmo diante de todas as suas limitações, o seu coração de expectativa e de vitória nunca deixou de ser. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.